Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil. Está começando mais um Pix Notícias. Veja os destaques desta edição. Câmara de Vereadores de Garopaba vota projeto de lei que criaria no município o FUNTRANS. Lei auxiliaria na criação da tarifa zero e até mesmo no funcionamento de estacionamento rotativo. Celesc responde à ação civil pública. Processo, movido pelo Ministério Público, exige que a concessionária realize melhorias no fornecimento de energia elétrica em Garopaba. Motoristas que utilizam a BR-101 sentido norte devem redobrar atenção em Paulo Lopes. Obras de ampliação de ponte deixam o trânsito em apenas uma das pistas. Uma das principais ruas do bairro Ambrósio foi asfaltada esta semana. Obra poderá desafogar fluxo de veículos na SC 434, principalmente na temporada de verão. Garopaba recebe 4 novos veículos para o uso nas pastas da saúde. Investimento pretende renovar frota e diminuir custos com manutenção. E ainda nesta edição, Praia do Rosa vai estar movimentada ao longo do mês de agosto. É que Festival Enogastronômico Delvino já iniciou e traz novidades nesta 9ª edição. Essas e outras informações a partir de agora. Fique com a gente, o Pix Notícias está só começando. Olá, obrigado pela companhia. Nesta semana, a Câmara de Vereadores de Garopaba votou o projeto de lei que criaria no município o FUNTRANS. A lei auxiliaria na criação de fundos para futuros projetos do Executivo, como tarifa zero e até mesmo o funcionamento de estacionamento rotativo. O texto foi recusado por 5-4. O objetivo do projeto era criar o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transporte Público, o FUNTRANS, e instituir o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e Trânsito em Garopaba. Mas o motivo que levou a maioria dos vereadores a votarem contra a lei foi 2 emendas de autoria do vereador João Julião, rejeitadas na Comissão de Constituição e Justiça. No entendimento de alguns legisladores, caso o texto fosse aprovado, abriria brecha para a criação do estacionamento rotativo, a Zona Azul, por meio de decreto do Executivo, sem passar por análise da Câmara. As minhas 2 emendas eram idênticas, elas diziam o seguinte: caso fôssemos fazer o tarifa zero ou o Zona Azul, que não seja por decreto, que seja através de um projeto de lei, que passe pela Câmara de Vereadores, que tenha uma ampla divulgação, um debate com a população, que a gente possa propor as melhorias que os vereadores achar conveniente, que a gente possa escutar a opinião popular sobre o projeto. Infelizmente, as minhas 2 emendas foram rejeitadas na comissão, de uma forma que eu considero assim uma jogada política, porque tecnicamente as emendas eram perfeitas, tanto que o parecer aqui do nosso jurídico é favorável, na Comissão de Finanças ela passou, e apenas um vereador que fez um voto em separado achou que eram ilegais e inconstitucionais. Então foi uma manobra política para derrubar as minhas 2 emendas, o que infelizmente acabou inviabilizando de eu votar favorável no projeto. Ontem, no chegar na Câmara aqui ontem à tarde, a gente discutiu sobre essa polêmica, sobre um assunto bastante pertinente para a mobilidade urbana de Garopaba, e eu conversando com o vereador, parceiro de bancada, João Julião, fiz o pedido a ele que nós pudesse as emendas serem individuais. Quanto ao Zona Azul, que tanto é que impossibilita, não pode fazer por decreto, porque não se cria taxas no município por um decreto, tem que ser por uma lei específica. E eu pedi para o João, que a minha preocupação, se nós viéssemos trabalhar na Zona Azul, concordo, sem ser por lei específica. Se nós fôssemos tratar da tarifa zero por uma lei específica, pelos estudos que eu fiz, pelas consultas que fiz, nós poderíamos inviabilizar o contrato e o município ser penalizado e ter que pagar o seu montante final, que seria de 29 milhões de reais, e aí seria uma conta bastante pesada hoje para a administração pública pagar, com tantas coisas que estamos propondo para o município. Com a criação do FUNTRANS, o município passaria a receber recursos provenientes de transferências dos governos federais e estaduais e dos fundos nacional e estadual.
Esta receita seria utilizada na mobilidade urbana de Garopaba. Mas, além dessas verbas, outras formas de arrecadação seriam criadas, como, por exemplo, o estacionamento rotativo pago. A votação, vamos deixar bem claro, que foi quase que uma troca, né? O vereador João nos propôs, se nós votássemos a emenda, votariam o projeto. Mas eu quero que o povo fique bem claro para a população. Quanto ao Zona Azul, o município não pode deliberar taxas não sendo por lei específica. Houve um erro ali na licitação do projeto, concordo? Eu falei para ele, João, nessa parte eu concordo contigo. O meu medo de fazer o tarifa zero por uma lei específica seria a quebra do contrato e onerar o município em quase 30 milhões de reais, e aí o garopabense não merece. Outras ações poderiam ser realizadas por meio de recursos do fundo, como, por exemplo, a criação de agentes de trânsito, que neste caso os cargos seriam criados por meio de uma nova lei específica, diferente do Zona Azul, que poderia ser criado por decreto. Eu não sei te dizer, eu não sei se foi um erro do Poder Executivo, se passou desapercebido, ou se de fato o intuito do Poder Executivo é fazer o Zona Azul por decreto, se já tinham esse intuito, esse objetivo e aí resolveram abarcar isso no projeto. Então, sinceramente, Vini, eu não entendi o porquê, né? E as minhas emendas, como eu te falei, elas vêm para resolver esses dois possíveis vícios dentro do projeto. Então, eu te confesso que eu não consegui entender essa manobra política que foi feita, porque as minhas emendas vinham para deixar o projeto mais seguro, mais tranquilo, ia fazer com que os vereadores pudessem votar favoráveis de uma forma mais segura. Então, eu te confesso que eu não sei te dizer o porquê dessa manobra. Isso que tu fala, poxa, a Guarda Municipal isso seria feito por projeto de lei, mas o Zona Azul teria que ser por decreto. Isso eu considero uma incoerência dentro de quem criou o projeto. Nossa equipe foi às ruas ouvir a população a respeito do Zona Azul. Eu acho que isso é meio complicado, eu sempre acho meio difícil, porque pode ser bom por um lado, pode ser ruim por outro. É que eu acho que a gente não tem uma cidade grande ainda para ter isso, não tem uma rotatividade. Tu vai cobrar mais ou menos a maioria das pessoas que trabalham aqui mesmo. Então, eu acho que se tu parar para analisar, não vai trazer benefício. Vai dizer que na temporada vai ter, mas na temporada o pessoal que vem, a maioria nem deixa o carro na rua, a maioria já deixa em estacionamento, perto da praia ou coisa assim. Então, acredito que vai prejudicar mais o pessoal da cidade. Como eu disse, eu não sei direito ainda aonde isso vai beneficiar a gente, entendeu? Pode ter um benefício, mas eu queria que isso fosse melhor explicado, melhor divulgado, para a gente poder ter uma noção. Venho de uma cidade que foi criada a área azul há pouco, né? Antes se tinha dificuldade de achar um estacionamento, tinha que resolver algum problema em banco, tinha que resolver algum problema de documentação dos filhos, da esposa, né? E tu não tinha como estacionar, ficava rodando e não achava nunca estacionamento. Com a criação da área azul, a gente criou essa possibilidade de chega, paga, né? Estaciona, faz o que tu tem que fazer no centro, volta para os teus afazeres, né? Esse é o pró. O contra é o que a gente não sabia o que era feito com o dinheiro daquela arrecadação, né? Se o dinheiro for destinado a uma área, alguma coisa nobre, voltada ao crescimento da cidade, ao crescimento da população e à ajuda da população daquela cidade, é uma boa, né? Mas tem que ver se tem pessoas sérias envolvidas nisso aí, se há alguma seriedade nesse projeto, né? Para mim é viável. Na temporada é válido, porque tem muito carro e as pessoas abusam. Fora da temporada eu acho que não há necessidade. Eu penso assim, se é que vai cobrar imposto, que cobre na temporada. E fora da temporada não há necessidade de mais imposto, né? A gente já está cansado de imposto, né? O popularmente chamado Tarifa Zero também faz parte desse fundo. Neste projeto, não estava discutindo a criação dele, mas o uso desses recursos poderiam ser destinados ao transporte de passageiros, de forma gratuita em Garopaba. Mesmo com o projeto rejeitado, o Tarifa Zero ainda pode ser implantado por meio de decreto do Executivo. Entretanto, este processo ficou mais difícil.
O Zona Azul, por decreto, na minha concepção, não se discute, não pode. Então o projeto estava errado. A minha emenda resolveria essa solução. O tarifa zero, para ser bem sincero contigo, eu até entendo que o prefeito possa fazer hoje numa canetada, né? O fato de nós termos rejeitado o Funtrans não impede que o prefeito faça. Porque ele pode pegar o contrato que já existe com a Expresso do Garopaba e fazer uma repactuação, né? Fazer um reajuste em cima desse contrato. Então não é uma nova modalidade de transporte público, não é um novo programa de transporte público. Consequentemente, não precisaria passar pela Câmara, né? Mas, caso isso fosse necessário, que seja lá em 2029, quando esse contrato vencer, ele teria que passar por aqui. E se nós aprovássemos o projeto sem a emenda, ficaria a critério do prefeito, amanhã depois o prefeito, que a gente não sabe nem quem seria, né, para fazer tudo numa canetada. E isso, inclusive, cria um terreno fértil para a corrupção, porque quando a decisão e um montante de recurso tão sólido, tão voluptuoso, como é 3 milhões de reais por ano, quem me garante que não pode haver um conluio entre o prefeito ou algum agente público e o próprio dono da empresa? Então, as minhas emendas eram um gatilho de segurança, apenas isso, não prejudicaria o Poder Executivo de nenhuma forma. Eu acho que o tarifa zero, ele foge desse contexto da Câmara aqui pelo seguinte: existe um contrato vigente, o prefeito terá que sanar a dívida, o equilíbrio orçamentário da empresa. Aí o prefeito agora tem nas suas mãos, por isso que o meu voto a favor do fundo é pelo seguinte: hoje o poder de tarifa zero ou não está na mão do Executivo, existe a prerrogativa dele de ser titular do Poder Executivo e poder executar a tarifa zero amanhã, independente do meu voto aqui na Câmara. Hoje, Garopaba perdeu. Infelizmente, Garopaba perdeu porque deixamos de trazer recursos do governo federal, onde ele vai disponibilizar 2.500.000 para a mobilidade urbana, para o transporte público, e nós poderíamos ser agraciados. E também deixamos de ter um conselho, além de deliberativo, né, que iria fiscalizar com 5 integrantes do poder público, 5 integrantes da sociedade civil. Mesmo sendo da bancada governista, João acredita que a rejeição do projeto foi um acerto para o município. Opinião que pode não ser benquista entre os progressistas. Infelizmente, nem todo mundo alcança o debate, né? A gente não pode manter o debate raso, a gente tem que se aprofundar nele. Infelizmente, a gente tem ainda uma parcela do eleitorado que pensa que a questão partidária ou ideológica ela tem que ser considerada. Eu penso diferente, eu coloco primeiro o interesse do município em primeiro lugar. Depois eu vou pensar na questão ideológica, na questão partidária. Então eu tento, e é um desafio para os novos políticos, né? Deixar de lado a questão partidária, deixar de lado a questão ideológica e priorizar o que é bom pro município, né? Mas as coisas hoje também estão bem diferentes, todo mundo tem rede social, tem como acompanhar a sessão pelo YouTube, pode me mandar um WhatsApp para sanar uma dúvida. Então todos aqueles que têm me procurado e eu tenho a possibilidade de explicar o porquê das minhas posições, entendem e acabam concordando comigo. Mas infelizmente ainda também tem o cunho partidário que acaba me prejudicando, mas se eu pensar dessa forma e não vou fazer isso para agradar esse, não vou fazer isso para agradar aquele, eu não faço política, daí eu fico para trás. Conversando com o Poder Executivo, debatendo o assunto, nós estávamos aptos e o Poder Executivo estava com uma ideia que, se aprovado o projeto, ele vetaria o Zona Azul e fazia por uma lei específica. Mas como não houve um consenso, infelizmente, perdemos a votação. O presidente Newton Batista Halpe da Casa, com as suas atribuições, desempatou a votação e votará, provavelmente, mais robusto, mais debatido, e isso também quem ganhou o município. Mas hoje nós já podíamos, nos próximos meses, receber os fundos do governo, os recursos do governo federal e estadual, e infelizmente não teremos essa oportunidade. Com a rejeição na Casa de Leis, o texto só poderá retornar à Câmara no próximo ano legislativo. A Celesc está respondendo uma ação civil pública e o processo movido pelo Ministério Público exige que a concessionária realize melhorias no fornecimento de energia elétrica em Garopaba. O processo obriga que a Celesc adeque os indicadores coletivos de continuidade de energia impostos pela ANEEL, o DEC e o FEC. Estas unidades correspondem ao tempo e o número de vezes que uma unidade consumidora ficou sem energia elétrica, além de solicitar o pagamento por danos morais coletivos e indenização material aos consumidores lesados pelas frequentes quedas. De acordo com os dados da ANEEL, só em 2017, a concessionária ultrapassou quase o dobro do tempo permitido sem o fornecimento de energia. No texto,
O MP destacou as frequentes interrupções no fornecimento e a demora no atendimento e restabelecimento pela prestadora de serviço. A Celesc tem 90 dias para realizar um plano de ação para melhorar os índices e mais 180 dias para executar esses trabalhos. Caso descumpra os prazos, a multa é de R$ 1.000 por dia. A estatal informou por meio de nota que uma comissão está analisando a decisão e dará os encaminhamentos necessários à questão nas próximas semanas, cumprindo os prazos de 90 dias. A empresa informa ainda que em 2022 os limites regulatórios estão sendo atendidos no município dentro dos parâmetros regulatórios. Os motoristas que utilizam a BR-101 sentido sul-norte devem redobrar atenção na região de Sorocaba, em Paulo Lopes. As obras de ampliação da ponte sobre o rio Paulo Lopes entraram em novo estágio. E a partir desta semana, apenas uma das pistas ficará disponível aos motoristas. Os trabalhos nessa ponte, que fica no quilômetro 251 da BR-101, sentido norte, devem se estender até novembro. Profissionais contratados pela CCR Via Costeira, concessionária que administra o trecho, trabalham nas melhorias da estrutura, que é a herança da parte antiga da rodovia federal. O foco principal é a segurança de quem transita por aqui. Essa obra ela é da parte antiga da obra da rodovia, né? Da parte que não antes da duplicação. Consequentemente, épocas atrás, quando construíram essa rodovia, as normativas eram diferentes. As classes de rodovias de segurança eram diferentes, que foram melhoradas ao longo do tempo. E então, hoje a gente está adequando aquela estrutura justamente para trazer para a nossa realidade de fluxo de hoje, que é maior capacidade, permitir que veículos com maiores capacidades possam trafegar naquela estrutura e também atrelado ao conceito de segurança, né? Se tu perceber, aquela ponte ali, ela não tem acostamento. E uma das principais melhorias que essa obra vai trazer é a implantação do acostamento naquela região ali da obra de arte, que ela acaba afunilando, né? Então, esse conceito de acostamento, ele está muito direto ligado à parte de segurança do usuário. A concessionária alerta aos motoristas para estarem atentos às obras na rodovia. Como tem a necessidade de interdição de faixas, lentidões ou paradas de veículos podem ocorrer. A empresa pede para que os condutores respeitem a sinalização e os limites de velocidade no local. A ação visa a recuperação do pavimento, manutenção e conservação dentro do cronograma permanente de restauração da rodovia. Os trabalhos devem ser concluídos até novembro, dependendo das condições climáticas. A obra ela vai ter um impacto de qualquer forma, porque a gente está restringindo um movimento, um fluxo livre de 2 faixas, a gente vai estar restringindo 24 horas por dia um fluxo para uma faixa, né? A gente vai pedir a compreensão do usuário para entender que a gente está passando por um processo de melhoria, porém, pensando até no término da obra antes de novembro, visando isso, a gente utilizar esse período de baixo, teoricamente é o período de mais baixo fluxo que a gente tem nessa região, né, para executar essas obras e impactar o mínimo possível. Mas, infelizmente, a gente precisa ser realista que um impacto vai ter sim. A obra vai custar mais de 3,5 milhões de reais e promete melhorar o trânsito na região, que registra um alto fluxo de veículos. Em dias normais, são cerca de 27 mil carros que passam ali em um único dia. Durante a alta temporada, esse número sobe. São 32 mil carros por dia, aproximadamente. Todas as informações, elas são reportadas pela nossa equipe de comunicação no nosso site, www.ccrviacosteira.com.br. Lá o usuário, todo mundo vai ter acesso às informações online do que está acontecendo na rodovia, para poder se programar e fazer seu percurso com as melhores condições, né? Para que evite entrar em congestionamentos devido a intervenções na pista, a acidentes e tudo mais. Então, lá dentro do nosso site, a gente tem todo esse portfólio do que está acontecendo na rodovia 24 horas por dia. Ele tem os boletins informando. Uma das principais ruas do bairro Ambrósio foi asfaltada essa semana. A obra poderá desafogar o fluxo de veículos na SC 434.
A rua Nicolau Manoel de Abreu, no bairro Ambrósio, está sendo pavimentada. A obra tem custo de R$ 2.300.000 aproximadamente e poderá desafogar o fluxo de veículos na SC 434. A via é importante por conectar o Ambrósio e a região central com os bairros Encantada, Areias da Palhocinha e com o outro lado do próprio bairro. A obra ela é uma obra macro, né, que ela liga aqui o Ambrósio, o outro lado do Ambrósio, né, que fica na bifurcação, e junto à Encantada. Ela vai ter o acesso à Encantada, passando pela Palhocinha, com um acesso decente para os munícipes estar circulando nesses bairros. Foram investidos aqui um pouco mais de R$ 2.372.000 de investimento entre repasse do Estado e contrapartida do município. Prazo de entrega a gente já está nos finalmente, né? Está passando a camada asfáltica. Já em seguida vai ser a fase de acabamento das bocas de lobo, pintura e a entrega da obra, né? Sinalização, faixas elevadas também que vão ser construídas no longo da via. Então acredito aí que mais a 30 dias, a 40 dias a obra já esteja entregue. Além da rua Nicolau Manoel de Abreu, outras obras de pavimentação também estão em andamento na cidade. A gente também está em andamento também uma obra na serraria, né, que está na base preparando para receber o asfalto, e na limpa também. Também já estamos preparando a base para em seguida já estar recebendo a camada asfáltica também. E acredito que, não sei se vai dar tempo essa semana ainda ou início da semana que vem, já vamos estar asfaltando também a ferrugem. Silveira vai ser a pavimentação vai ser de concreto, que vai ser no acesso norte, né, da praia. Então esse concreto, como é uma parte mais estrutural ainda, que está fazendo a terraplanagem, devido à chuva aí atrapalhou bastante, mas a gente está seguindo firme aí nas obras. Garopaba recebeu 4 novos veículos para uso na pasta da saúde do município. O investimento pretende renovar a frota e diminuir os custos frequentes com manutenção. Foram adquiridos 3 veículos para o uso da estratégia Saúde da Família. O valor investido foi de R$ 240.000, sendo provenientes de emenda de relatoria e recursos próprios do município. A gente, no ano passado, comprou 6 veículos novos também, que era para TFD, consulta fora do município, né? Esses 3 que são aí, eles são para o ESF, então são veículos que vão ser usados aqui para o ESF, mas também podendo, acabou que se precisar, não deixar de atender um paciente, né? Claro que um paciente precisa ter uma consulta urgente ou tem a gente não vai deixar de usar o veículo que está aí. É importante renovar a frota do município, né? Ter veículos novos, consequentemente é um serviço melhor prestado para o cidadão. Esses veículos é um pedido da minha bancada para a deputada Ângela Min, então a gente fica muito contente. A bem da verdade, esse é um dinheiro que já é do povo e que a gente, através desse intermédio com os representantes na Alesc ou em Brasília, a gente consegue viabilizar através de emendas, né? Então, uma parte dos recursos já veio para comprar esse carro, o prefeito Júnior complementou o restante do valor necessário e hoje a gente tem aí mais 3 veículos pequenos e 1 veículo grande, que, se eu não estou enganado, são de emendas dos outros vereadores, mas que vem para ajudar esse atendimento para o público na questão da saúde, né? Além dos 3 HB20, o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, recebeu uma van de 11 lugares. A compra custou R$ 222.000, sendo que mais de R$ 175.000 vieram por meio de emendas impositivas dos vereadores Jean Ricardo, Rogério Linhares, Sérgio Luiz Gonçalves e Roberto Rivelino Vieira. E o restante do valor foi pago pelo Executivo. A gestão já vem, desde o ano passado, já comprando carros novos, né? A gente tem que renovar a frota, porque a importância, primeiro de tudo, é para dar mais conforto e segurança às pessoas que usam os carros da prefeitura, né, para fazer as viagens aí. E segundo, também pela economia que dá ao município, né? Então, a gente tinha uma frota de carros muito usados já, né? Então a manutenção é muito grande. Então todos os dias tem carro na oficina, então não compensa. Então vale a pena investir, comprar carros novos, como eu falei, além de dar, que é o mais importante, é a segurança a todos que usam o veículo e também menos gasto com oficinas e manutenções. Uma nova ambulância também está prevista para chegar ainda neste mês.
Chegou a hora de saber sobre as condições do tempo. A massa de ar polar que estacionou na região começa a desintegrar e as temperaturas ficam mais amenas nos próximos dias. Os detalhes agora na previsão do tempo. Chegamos nos 10 últimos dias do mês de agosto e, de acordo com os mapas meteorológicos, esse final de mês será de tempo firme, com pouca chuva na maior parte da região sul do Brasil, mas também intercalando com dias de muitas nuvens. Aqui no litoral sul de Santa Catarina, no domingo, a maior parte do dia é de sol. Durante a noite aparecem algumas nuvens e a temperatura fica entre 14 e 19 graus. Na segunda-feira, o tempo segue firme e os termômetros variam entre 15 e 20 graus. A terça segue a mesma tendência e a temperatura vai oscilar entre 16 e 21 graus. As estações de monitoramento apontam maior nebulosidade na quarta-feira. Entre a tarde e a noite podem ocorrer algumas pancadas de chuva, mas essa situação é bem pontual, ou seja, não vai se manter. Mas para o fim da semana o tempo dá uma aquecida, podendo chegar a 24, 25 graus, mandando embora de vez essa onda de frio e a instabilidade diminui. Essas são as atualizações do tempo. Eu volto com mais informações na próxima semana. Pela primeira vez, a Universidade Federal de Santa Catarina reunirá a seleção de alunos para cursos de graduação do Instituto Federal Catarinense, o IFSC. O edital completo do Vestibular Unificado 2023 já está disponível desde o dia 5 no site da UFSC. No endereço, o candidato pode acessar as principais dúvidas. Esta também será a primeira vez que a Comissão Permanente do Vestibular estará divulgando as informações do certame nas principais redes sociais. Dois homens são presos em flagrante por crimes relacionados à violência doméstica em Garopaba. A primeira prisão ocorreu por descumprimento da ordem de afastamento. O acionamento foi feito por meio do botão do pânico do aplicativo da Polícia Militar Catarinense para mulheres que possuam medida protetiva. E a segunda ocorrência, após um homem invadir uma pousada e agredir sua ex-namorada. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e, posteriormente, ao Presídio de Imbituba. O IBGE começou no início desta semana a realizar o censo. Todas as residências deverão ser visitadas para a coleta de informações que poderão auxiliar na gestão pública do país. Diferente de outras pesquisas amostrais, na qual a coleta de dados é feita em apenas uma parcela da população, o censo deve ser realizado em 100% da população brasileira. É com base nos dados coletados que o governo poderá ter uma ideia do perfil da atual nação, seja de renda, idade e raças. A gente tem atualmente um retrato da população que foi tirado em 2010, né? Essa analogia eu sempre faço, esse retrato está um pouco desbotado e ele não reflete as características atuais da população. A gente percebe que a população com mais de 60 anos, ela tem aumentado. Então, a gente tem tido realmente um envelhecimento da população e, em contrapartida, as parcelas da população de 0 a 4 anos e de 5 a 9 têm diminuído. Então, aquilo que na década de 70, 80, 90 era uma pirâmide etária, ela está se aproximando mais de um retângulo. Então, tudo isso a gente vai ter uma nova atualização dessa característica, o atual retrato da população com o censo de 2022. O censo tem 2 tipos de questionários. Um deles é mais completo. São mais de 70 questões e a média de duração é de 16 minutos. Nesta edição, uma novidade é o questionário se existe alguma pessoa diagnosticada com espectro autista no domicílio. Só que este questionário é para apenas uma parcela da população, 11% dos entrevistados. Já os outros 89% da população devem responder o questionário básico, que tem 26 perguntas. O tempo médio é de 4 minutos de duração. E lembrando que não precisa todas as pessoas do domicílio responderem ao questionário. Uma só pessoa pode responder pelos demais, mas é fundamental que os dados de todos os moradores sejam informados pelo morador que está respondendo ao questionário. Em Santa Catarina, mais de 2.400.000 residências serão visitadas.
Para realizar a pesquisa em todo o estado, mais de 6.700 recenseadores foram contratados. Só em Garopaba serão 22 deles. Todo o município será visitado, o recenseador ele tem como missão visitar todos os domicílios das ruas, todos os bairros aqui de Garopaba. E também a gente pretende distribuir isso conforme por setores. Então são 53 setores, incluindo rurais, urbanos e povos e comunidades tradicionais. Em Garopaba, assim como em outras cidades turísticas, muitas residências são utilizadas apenas no período de temporada. Mesmo fechada, o recenseador deve visitar a casa. O recenseador ele tem como missão ir 4 vezes naquela residência, em horários alternativos. E ele pode concluir que aquela residência ela é de uso ocasional através de um vizinho ou uma referência próxima que conhece aquele domicílio, ou então ele pode também ir até em horários alternativos para verificar se realmente aquela casa ela é vaga mesmo ou de uso ocasional. Cadastrar aquele domicílio como sendo um domicílio de Garopaba, mas de uso ocasional, e este morador não vai ser incluído na população de Garopaba. Isso é muito importante, porque esse morador ele é incluído na população de Florianópolis. E a quantidade de pessoas de determinado município ela vai ser um fator preponderante para o fundo de participação dos municípios, por exemplo, que é a parcela de recursos que vem da União para o município, e uma série de outras questões com relação à saúde, à educação. Então, por isso que é fundamental a gente, além de saber e de contar os domicílios, a gente saber onde efetivamente a pessoa mora. Outra dificuldade, além das casas fechadas, é a recusa das pessoas em responderem o questionário. Mas quem participa destaca a importância do censo. Eu acredito que é importante para que o governo, né, e todas as prefeituras, por exemplo, tenham um levantamento para questões de saúde, habitação, populacional. Então, eu acredito que esse cruzamento de dados aí possa contribuir com tudo isso. Isso é fundamental para a cidade poder se organizar, né? Em todos os aspectos, na área de saúde, na área... Nós não temos criança mais, né? Já somos aposentados, mas famílias que têm criança, isso é fundamental para o pessoal poder fazer um plano diretor mais bem organizado. Distribuição de água, energia elétrica, tudo é fundamental para a cidade, porque Garopaba está numa crescente muito forte, então isso é fatal para o pessoal poder se programar e expandir a rede de energia elétrica, expandir a rede de todos os serviços básicos, né, de atendimento. Essa pesquisa é fatal para isso aí. O pessoal tem que colaborar mesmo. As pessoas, a maioria tem sido muito receptivas comigo. Só uma pessoa que se recusou, mas a maioria são pessoas que recebem muito bem, sempre perguntam se quer entrar, sempre respondem as perguntas sem problema nenhum. Então até agora tem sido tudo certo. Bom, algumas pessoas alegam que elas não têm tempo, algumas pessoas que elas não querem participar, outras falam que é por questão política. E a gente tenta explicar com a pessoa, né, que não é questão sobre votação eleitoral nem nada disso, é sobre saber a condição de vida das pessoas. E se persistir a recusa, a gente tem que conversar com o nosso superior e ver qual a melhor forma de abordar essa pessoa seria. Que existe uma lei de 1968 que diz que é obrigatória que o morador ele preste as informações para o recenseamento. Então é uma obrigação. Mas antes de ser um dever, eu sempre costumo dizer que é um direito. As pessoas elas têm o direito de serem escutadas pelo poder público. Elas têm o direito de mostrar ao IBGE as suas necessidades, a sua realidade, para que a gente possa, o poder público possa traçar políticas públicas que sejam adequadas a essa realidade. Então é um direito do cidadão ser escutado pelo prefeito, ser escutado pelo governador do estado, para que ele possa investir em saneamento básico para aquela localidade, para que ele possa decidir se ele vai ter que investir em uma creche, em uma escola de ensino fundamental ou até mesmo num lar de idosos. Se ele não exercer esse direito de ser escutado, o poder público não vai poder traçar uma política pública para ele. Então é isso, é um direito do cidadão ser escutado pelo IBGE. Para evitar golpes de pessoas que se aproveitam da situação, o IBGE criou algumas tecnologias para facilitar o reconhecimento do profissional. Para dirimir e para tirar as dúvidas da população, a gente mostra. Todo o nosso recenseador ele vai estar devidamente uniformizado. Nenhum recenseador vai no domicílio do morador sem o uniforme, que é composto pelo boné, pelo
colete, uma pasta semelhante a essa que eu tenho aqui e o nosso dispositivo móvel de coleta, que é onde ele vai fazer a entrevista. Nesse colete, a gente tem também um crachá. Esse crachá é muito importante, Vinícius, porque ele tem um QR Code, que é aquele código que você, apontando a câmera do celular, ele vai te direcionar para um site, e nesse site você vai entrar com os dados RG, matrícula do recenseador ou até mesmo o nome, e ele vai dizer se aquela pessoa que está na frente da sua residência é de fato um recenseador do IBGE. Mas se a pessoa porventura não tiver um celular ou não tiver acesso à internet naquele momento, pode ligar também no 0800. No nosso colete vai estar escrito esse 0800. 0800 721 8181. A pessoa que vai atender também vai perguntar qual é o nome da pessoa, ou o RG, ou a matrícula. Com esses dados, ele também vai confirmar. E, finalmente, a pessoa pode entrar no site, que é o www.respondendo.ibge.gov.br. Nesse site também ele vai informar esses dados, RG, matrícula ou nome, e também vai confirmar se aquela pessoa é um recenseador do IBGE. Então, não tem que ter dúvida, seja pelo uniforme, seja por esses canais. E só uma coisa importante, o nosso uniforme, o pessoal vai ver que está escrito Censo 2020. Não se assuste, é assim mesmo, porque o censo deveria ter sido feito em 2020. Mas por conta da pandemia não conseguimos fazer, e como nós já tínhamos comprado todo o material, não fazia sentido se desfazer dele. Então está escrito Censo 2020, mas você vai responder ao Censo 2022. Por enquanto, a pesquisa está nas áreas urbanas. As residências mais afastadas do centro serão entrevistadas por último. A coleta de dados termina em outubro. E em novembro será feita uma avaliação para mensurar a qualidade do trabalho ao longo desses 3 meses. Os dados começarão a ser apresentados para a população somente em dezembro. A população dos estados e do país que são bastante esperados pela população. Então a gente acredita que esse ano a gente já consegue isso, e esse ano que vem uma série de outras informações, como o tempo que as pessoas levam para se deslocar ao trabalho, deslocar até o emprego, o nível de escolaridade, enfim, uma série de outras características da população que são fundamentais para traçar políticas públicas adequadas a essa realidade que, como eu falei, é muito diferente da realidade de 2010. A Praia do Rosa vai estar movimentada ao longo do mês de agosto. É que o Festival Enogastronômico Delvino já iniciou e traz novidades nessa sua 9ª edição. A Praia do Rosa, localizada no município de Imbituba, é conhecida internacionalmente pela beleza natural. Em 2015, o jornal britânico The Guardian colocou o balneário na lista das 10 melhores praias desconhecidas do mundo. Mas não é só o visual e as boas ondas que atraem os visitantes. Quem aprecia a boa gastronomia vai se surpreender com as possibilidades que a culinária local oferece. Bebela é frequentadora do Rosa desde os anos 70. Hoje é empresária na região e conta como o lugar entrou na rota turística de Santa Catarina. Nós somos um grupo muito antigo, um grupo principalmente de pessoas de origem gaúcha, que estamos aqui desde os anos 70. A gente escondia a Praia do Rosa e éramos só nós. Sempre brinco que a minha geração teve muito pouca coisa boa, mas que o Rosa foi uma delas. Mas com o passar do tempo nos formamos e resolvemos vir morar nessa maravilha. E para isso nós tínhamos, assim, igual o texto deles, Regina, fazer algo como nossos pais. Eu era de profissão do direito, trabalhei muito como advogada aqui. Cada um trazia alguma coisa da sua vida de origem para desenvolver aqui, mas era visto que tinha uma vocação natural esse lugar, que era uma vocação turística. Toda a nossa intenção seria abrir o destino Praia do Rosa como um destino turístico, mais do que qualquer pousada ou restaurante que a gente tivesse na ocasião. E foi aqui, nesse cenário paradisíaco, que o Festival Agosto Delvino tomou forma. O evento, que começou no dia 12 de agosto e vai até o dia 28, promete valorizar os vinhos da Serra Catarinense nessa sua 9ª edição. O Delvino surgiu desta ideia de fazermos um evento no inverno, casando a boa gastronomia com uma harmonização de vinhos. O vinho está ligado muito a uma estação
alimentação fria. Então o fogo, a lareira, fogão de chão, uma boa comida. E esse ano nós escolhemos então os vinhos catarinenses para fazer uma homenagem a essa terra que é tão maravilhosa a nível de natureza, né? Porque nós temos um litoral riquíssimo em Santa Catarina, mas temos maravilhas na parte da serra. O chefe de cozinha do restaurante Sapori di Pasta fala sobre as inspirações para montar o menu degustação, criado especialmente para o Festival del Vino. Ele utiliza ingredientes locais para criar pratos da culinária italiana. Processo a parte quando vou fazer as compras. Isso me sugeriu a minha sócia Bebele, que vai ter o evento, e eu acostumo, se tem uma base de quais são todas as receitas da gastronomia italiana, que mais ou menos são conhecidos. Eu quando vou no mercado, quando vou no sacolão a fazer as compras na feira, aí é que começo a elaborar os pratos. Tudo surgiu, os mini pimentões apareceram uma coisa muito comum. Eu achei, cheguei um dia no sacolão, estavam ali, aí se me ocorreu que é algo para esta época no inverno, um prato mais de inverno, gostoso. Mesma coisa, descobri a batata roxa, que na minha terra não tem, essa batata doce roxa, eu experimentei, fiz purê, vi que ficava com cor interessante, aí no molho de tomate fizemos uns testes e ficou muito bonito. Unanimemente, todos os funcionários que experimentaram, esse aí. Outro restaurante que vai estar participando do evento é o Refúgio do Pescador. O local é especializado em frutos do mar e oferece um ambiente acolhedor com uma equipe hospitaleira. A comida, claro, é deliciosa e acompanha os bons vinhos das vinícolas parceiras. A chefe do restaurante acredita na sazonalidade dos ingredientes na hora de compor os pratos. Aqui, quando eu comecei a estudar bastante sobre a gastronomia local, a mandioca, a farinha, enfim, os engenhos, tudo girava em torno disso, né? Então é um ingrediente que, pessoalmente, eu gosto muito de trabalhar. E gosto muito do sabor, gosto muito da versatilidade, das possibilidades que ele tem. E também pegar o pirão, que é um prato super comum aqui, super que representa a cultura gastronômica do lugar, e tornar ele mais interessante e também casar com outros ingredientes da estação. E a inspiração basicamente foi poder aproveitar tudo que a gente tinha, né, nesse período, para ter o melhor do sabor, o melhor da textura, o melhor de tudo. E valorizar e representar a gastronomia local. Esse prato é um dos pratos mais vendidos no restaurante hoje. A gente criou, na verdade, para um outro evento no ano passado, para celebrar realmente assim os produtos da estação, os melhores produtos que a gente tem aqui disponíveis, tanto na nossa horta quanto na região. E ele é um prato muito especial, traz bastante elementos locais e a gente consegue aproveitar muito do que a gente realmente planta na nossa horta. E pelo que a gente foi estudando e provando com os vinhos, a gente conseguiu harmonizar bem. Eu acho que vai ser uma experiência bem bacana. A entrada de lulas, eu acho que é uma entrada que ela vem para surpreender, para começar bem assim à noite. E é um produto, a lula nacional, é um produto que eu gosto muito de trabalhar. Eu acho que também representa muito do que a gente quer, da nossa proposta aqui no restaurante, que é valorizar a cultura local, os ingredientes locais e, enfim, vai ser uma boa combinação. O rosa tem muito essa versatilidade de combinar a praia com a serra. Então a gente consegue oferecer toda essa atmosfera de serra para vocês curtirem o frio, curtirem uma boa gastronomia, curtirem um bom vinho. E a gente está fazendo tudo com muito carinho. Além do menu criado para o evento, o restaurante também vai oferecer um workshop em parceria com uma das vinícolas da Serra Catarinense. Então, queria convidar todos para no dia 27 desse mês de agosto. Temos 20 vagas disponíveis para o workshop com o pessoal da Village Conde, que vai falar um pouco sobre o terroir de Santa Catarina, que é super especial e produz esses vinhos com essa qualidade incrível. E a gente também preparou esse cardápio com muito carinho para harmonizar com os vinhos, para vocês poderem curtir esse clima de serra na praia e conhecer um pouquinho da gastronomia local. Seja pelo mar ou pelas ondas, pelos morros ou pelas trilhas, pela comida ou pelos vinhos. São muitos os elementos que compõem esse cantinho de Santa Catarina e o tornam tão especial. Fica o convite para quem quiser vir conhecer a Praia do Rosa. O difícil vai ser sair daqui.
E chegou o momento do comentário político. Já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira. E antes mesmo do início oficial da campanha eleitoral, a oposição já disseminava fake news contra Bolsonaro. O assunto chegou a ficar entre os trending topics do Twitter. O que foi desta vez, Tiago? Desespero, Marcelo. Não há outra palavra a não ser essa para descrever o ocorrido. Olá para você e para a audiência qualificada aqui da Pix TV. Uma pesquisa do Instituto FCB apontou que 45% dos apoiadores de Bolsonaro sabem do seu novo número nas urnas. Após a divulgação dessa pesquisa, internautas, a massa de manobra, é claro, começaram a propagar seu antigo número. Com mais de 60 mil tweets sobre o tema, a hashtag E17 ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta semana. Por causa da troca de partido, o número da candidatura de Bolsonaro à presidência da República passou a ser outro. Ao mesmo tempo em que opositores começaram a campanha, apoiadores do presidente se mobilizaram para mostrar seu número real. Quando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que tomou posse essa semana, falou em guerra contra as fake news, deu a impressão que a fake news morava do lado oposto. Agora a gente vê que ela está disseminada entre vários candidatos, entre vários opositores e principalmente entre partidos de esquerda, que, como bem sabemos, mobilizam muito bem esse tipo de guerra. Na verdade, esse tipo de ataque sempre existiu, só que com o advento aí das redes sociais tomou, obviamente, proporções maiores. A fake news, na verdade, nada mais é do que um boato que sempre existiu em eleição, muitas vezes na boca do eleitor e, em outros momentos, os próprios partidos. É bom lembrarmos que em 2014 o Partido dos Trabalhadores fez uma propaganda eleitoral afirmando que a então candidata Marina Silva iria se mancomunar com os banqueiros para tirar o prato de comida dos brasileiros. Na época, o vídeo em rede nacional tinha até uma ilustração de um prato que desaparecia. Então vejam a gravidade de um fato que não é novidade e que na época nada foi feito. Agora o problema é que com a tecnologia é possível que robôs entreguem para um número bem maior de eleitores determinado conteúdo que muitas vezes ele é duvidoso. Agora o que esperamos é que essa última fake news da esquerda seja apurada, como o próprio presidente do TSE falou. É preciso identificar quem e de quem partiu essa tentativa de enganar o eleitor. Pelo menos foi essa a promessa que o TSE tinha feito e essa é a forma correta, a meu ver, de se combater a fake news. Agora vamos esperar se realmente o tribunal é imparcial, como diz que é, e como, obviamente, deveria ser, não é mesmo, Marcelo? E sobre as pesquisas, como estão se comportando os institutos neste pleito, Tiago? Olha, Marcelo, como sempre, deixando o eleitor duvidoso quanto ao cenário e colocando os mesmos candidatos de sempre na frente. Mas há exceções. O Modal Mais Futura divulgou recentemente pesquisa realizada entre 8 e 10 de agosto que projeta Bolsonaro com 39% das intenções de voto entre os eleitores paulistas contra 35% do ex-presidente e ex-condenado Lula. Eu trago essa análise específica para mostrar que tudo depende de uma série de fatores, como o bairro em que as pesquisas são feitas, o perfil do eleitor e entre outros detalhes que podem trazer até dados verdadeiros, mas, obviamente, direcionados. A prova disso foram as eleições de 2018, quando Bolsonaro ficou fora da curva dos institutos, que é bom que a gente diga aos eleitores que são uma empresa. Os institutos, eles têm um CNPJ constituído e buscam lucro, como qualquer outro negócio. E também buscam, obviamente, agradar os seus clientes. Eu falo isso porque, às vezes, a palavra instituto pode dar uma interpretação de que são organizações sem fins lucrativos ou de nível de conhecimento raro, quando, na verdade, já está pulverizado no mercado. E também vale lembrar que o eleitor deve votar de acordo com as suas convicções, com quem ele acha que fará a diferença, irá melhor governar o seu estado, o país e lhe representar no Congresso, neste caso, os deputados e os senadores.
Não votar apenas para aquele que está na frente ou que vai ganhar. Acho que essa, para mim, é a melhor dica para o eleitor, Marcelo. E, Tiago, na última terça começou oficialmente a campanha eleitoral. O que esperar para os próximos dias? Começou sim, Marcelo, e a promessa é de muita movimentação dos candidatos e partidos políticos. A campanha tem 45 dias, agora obviamente pouco menos. Portanto, é nesse período que os candidatos precisam apresentar as propostas e convencer o eleitorado. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, na TV aberta, portanto, na TV paga não existe, né? Começa a ser veiculada apenas a partir do dia 26 de agosto e vai até o dia 29 de setembro para os candidatos que concorrem no primeiro turno. Para quem disputar o segundo turno, o horário eleitoral gratuito acontecerá entre 7 e 28 de outubro. É o momento onde a democracia se faz valer. Bom, boa sorte então aos candidatos. Por hoje é só, Marcelo. Eu volto na próxima semana com mais um comentário político. Obrigado, Tiago. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação 24 horas no canal 11 do TMW Pix e em nossos parceiros que distribuem nosso canal em todo o país. Acompanhe nossas reportagens e também as novidades da nossa programação em nossas redes sociais. Nosso endereço é @PixTVHD. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.